Boa noite, meus queridos alunos! Aqui é seu professor de Física, Emerson, e nós estamos aqui nesse momento, difícil, essa pandemia, mas estamos aqui para ajudar vocês, E eu estou de novo com as dicas do Enem. Dica de número 4. Qual é o título, professor Emerson? Qual é o tema de hoje? Espelhos esféricos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Espelho esférico, olha, não cai no Enem, despenca no Enem. Não tem um Enem que não tem espelho esférico. Professor Emerson, quais são os dois tipos de espelho esférico que existem? Vou falar para vocês. Primeiro é o quê? Côncavo. O segundo é o quê? Convexo. Quando que eu sei que um espelho esférico é côncavo, professor Emerson? Eu quero entender. Um espelho esférico é uma esfera, pessoal, dividida ao meio. A parte interna é o quê? Côncavo. A parte externa é o quê? Convexo. É o exemplo de uma colher ou de uma concha. Olha para cá, por favor. A parte externa é o quê? Convexo. A parte interna é o quê, pessoal? Convexo, côncavo, ok? Olha para cá, pessoal. Existem 3 elementos geométricos que a gente trabalha nos espelhos esféricos. Primeiro elemento geométrico é o quê? O F, chamado de foco. Segundo elemento geométrico, qual que é, professor Emerson? É o V, chamado de vértice do espelho. E terceiro elemento geométrico é o C, chamado de raio de curvatura ou centro de curvatura. Pessoal, os espelhos esféricos têm grandes aplicações, tá bom? Na área dos dentistas é usado o espelho esférico côncavo, ok, pessoal? Nas lojas usa o espelho convexo. O retrovisor de um carro é uma aplicação dos espelhos esféricos. O retrovisor externo de um carro é o convexo, ok? Representação, olha para cá, olhando para a parte interna, côncavo. Quais são os elementos? V, vértice, F, foco, e C é o quê? Centro de curvatura. Olhando para a parte externa, eu tenho o quê? É o convexo. V é o quê? Vértice. F é o quê? Foco. E C é o quê? Centro de curvatura. Olhando para o desenho, dá para você perceber que o foco está no ponto médio do raio. Então, professor Emerson, o foco é o quê? É a metade do raio de curvatura? Sim, pessoal. O foco é o raio dividido por 2. Quando o espelho for côncavo, esse foco é positivo. O foco é real. Olha a dica. Espelho côncavo, ele existe o foco. O raio passa pelo foco, tá bom, pessoal? Já quando o espelho é convexo, o foco é negativo. O raio não passa pelo foco. Quem passa é o prolongamento. Espelho côncavo, foco real. Espelho convexo, foco o quê? Virtual. Como é que é as imagens, professor Emerson, dos espelhos esféricos? As imagens podem ser, primeiro, no côncavo, não esqueça, a imagem ela pode ser de duas naturezas. Primeira, real, formada pelos raios. Segunda, virtual, não é formada pelos raios, é formada o quê? Pelos prolongamentos dos raios refletidos. Então não esqueça, o espelho côncavo você pode ter 2 tipos de imagem, real ou virtual. Segundo, como é a imagem nos espelhos esféricos convexos? No espelho convexo, independente da posição, independente de estar perto, independente de estar longe, qualquer posição, a imagem sempre é dessa natureza. Ela é sempre o quê? Virtual. O espelho convexo, ele diminui o tamanho da imagem dos objetos e aumenta o campo de visão. A imagem é virtual, direta e menor. Como é a construção das imagens? Como é que eu faço para construir as imagens? Vamos ver, pessoal? Primeiro, eu vou mostrar para vocês o espelho côncavo. Quais são os elementos geométricos, pessoal? Vão lembrar? Vão lembrar? Quais são os elementos geométricos? Foco, vértice e o quê? Centro de curvatura. Então eu tenho aqui o vértice, eu tenho aqui o foco e tenho aqui o quê? O centro de curvatura. Eu vou representar com o pincel preto o objeto. Primeiro caso, naquele espelho, eu tenho o objeto aonde, pessoal? Antes de ser. Antes de ser, a imagem é sempre real, invertida e menor do que o objeto. Então, quando o objeto está antes do raio, a imagem é real, toda imagem real é invertida e menor. Agora vou aproximar o objeto.
eu vou colocar em cima de C. Como é que fica, professor Emerson? Olha para cá, presta atenção para a dica. A imagem é real, invertida e do mesmo tamanho do objeto. Terceiro caso, eu vou aproximar mais agora. Eu vou estar entre C e F. Como é que vai ficar agora, professor Emerson? A imagem é real, invertida e ampliada. O que acontece? Olha a dica para o Enem. O que acontece quando eu aproximo um objeto de um espelho côncavo? Sua imagem real aumenta e afasta do espelho. Ó, professor Emerson, e se o objeto ficar em cima do foco? Não aparece imagem. Olha a dica. Ela é indeterminada. Ela é inexistente. Ela é imprópria. O que é isso, professor? Fiquei louco? Ela não existe. Não aparece imagem quando o objeto está em cima do foco. Aí se eu aproximar mais entre o foco e o vértice, nesse caso, olha para cá, a imagem será virtual, direta e ampliada. É o caso do dentista, pessoal. Quando você vai no dentista, ele coloca dentro da boca da pessoa um espelho. Que espelho, professor? Côncavo ou convexo? Ó, ele quer uma imagem ampliada. Não pode ser convexo, porque o convexo é sempre virtual, direta e reduzida. Então ele vai usar aqui espelho, pessoal. Qual espelho? O côncavo. Mas em qualquer posição. Por que o dentista fica mexendo com o espelho quando está na boca da gente? Porque dependendo da posição, a imagem. Primeiro caso, antes de C, lembra? Real, invertida e menor. No C, real, invertida e igual. Entre C e F, olha daqui, ó, real, invertida e ampliada. No F, não aparece imagem. O dentista não quer imagem invertida. O dentista quer uma imagem virtual, direta e ampliada. E aonde que é, professor? Explica para mim, professor, isso me ajuda no Enem. Vamos lá. Entre F e V, virtual, direta e ampliada. E o espelho convexo, para finalizar. O espelho convexo, olha quais são os elementos. Estou voltando. Quais são os elementos geométricos? Vértice, foco e o que, gente? C. Independente da posição, lembra que o que eu estou usando com o pincel preto é o O. O que é O, professor? O que é O? Objeto. E o vermelho é o que, gente? É o I. O que é I, professor? Imagem. Olha para cá, eu tenho um objeto na frente de um espelho convexo. Está acabando, pessoal. Na frente de um espelho convexo. O convexo não é igual ao espelho côncavo. O côncavo, a palavra côncavo quer dizer que converge. No convexo, diverge. Quando você coloca, independente da posição, a imagem sempre vai ficar entre V e F. Ela é o quê? Virtual, direta e o quê, gente? Reduzida. Então não esqueça. O espelho convexo diminui o tamanho da imagem e aumenta o campo visual. Pessoal, eu desejo que essas dicas possam ajudar você grandemente no Enem. Obrigado, um abraço, valeu, pessoal.